É oficial, o Brasil não está mais em recessão. A boa notícia veio com a divulgação dos dados do PIB, do Produto Interno Bruto. Eles revelam que a economia cresceu 1,9% no segundo trimestre do ano, em comparação com os 3 primeiros meses. Quem traz mais informações é a repórter Fernanda Azevedo, que está em um shopping da Zona Sul de São Paulo. Boa noite, Fernanda. O que motivou esse crescimento do PIB, Fernanda? Boa noite, Laerte. O que contribuiu para puxar o PIB para cima foi o consumo das famílias brasileiras, que gastaram 2,1% a mais no segundo trimestre de 2009 em comparação ao primeiro e 3,2% a mais que no mesmo período do ano passado. A avaliação é que as famílias têm mais fôlego para gastar apesar da crise porque a massa salarial aumentou e a concessão de empréstimo para a pessoa física foi 20,3% a mais. O que também estimulou o consumo foram medidas do governo de desoneração fiscal, que reduziu impostos de bens duráveis, como automóveis, por exemplo. Depois de 2 trimestres com desempenho negativo, o setor industrial também teve alta de 2,1% no segundo trimestre, em comparação ao primeiro trimestre. A repórter Carla Rodeiro visitou empresas que mostram como reagiram à crise, focando no mercado interno. Foi um baque quando os estrangeiros cancelaram os pedidos há um ano. Quase metade da produção de calçados era exportada. O jeito foi cortar. Primeiro publicidade, depois a quantidade de modelos para diminuir o custo de produção. Mas não houve demissões. E há 2 meses, a reação. Luiz foi chamado para trabalhar. Depois de 30 anos de profissão, perdeu o antigo emprego no auge da crise. Aqui ainda cumpre experiência, mas depois de 9 meses desempregado, conseguiu voltar ao mercado. O serviço tem, eu procuro fazer mais rápido e do jeito que o pessoal pede, né? Você quer ficar aqui empregado, carteira assinada. Para driblar a crise financeira, a fábrica voltou os olhos para o consumidor brasileiro. O mercado interno acabou absorvendo os estoques abarrotados no início da crise. E mais que isso, fez a indústria aumentar a produção para atender a demanda nacional. Esta fábrica de calçados em São Paulo precisou suspender as férias coletivas de julho pela primeira vez em 23 anos, para dar conta das encomendas. Nossa produção, que girava em torno de 1.100 a 1.150 pares, nós conseguimos ter um crescimento para 1.500 pares. Situação que ilustra o que o IBGE anunciou hoje. A economia brasileira cresceu 1,9% de abril a junho, na comparação com o primeiro trimestre do ano. Desempenho puxado pela indústria, o setor com o melhor resultado, alta de 2,1% no trimestre. O ministro da Fazenda comemorou o que chamou de recuperação rápida. Poucas economias têm tido esse desempenho e nós estamos saindo mais rapidamente da crise, né, do que a maioria dos países do mundo. A expectativa do ministro Mantega é de 1% de crescimento em 2009 e alta de 4,5% no PIB do ano que vem. Mas a partir de agora, a economia vai ter que evoluir sem as medidas de incentivo ao consumo. As medidas de incentivo ao consumo deverão terminar até o final deste ano, porque a economia já está deslanchando com suas próprias pernas, ela não precisa mais do empurrão do governo. É claro que nós continuaremos com juros baixos, continuaremos aumentando o crédito, continuaremos estimulando o investimento com taxas bastante baixas e condições favoráveis. O ex-secretário de Política Econômica, Júlio Gomes de Almeida, concorda que o Brasil está saindo da crise, mas os investimentos das empresas não foram retomados. Setor que, na opinião dele, precisa de mais atenção do governo. O que o governo podia fazer, se ele vai efetivamente retirar o incentivo desses setores, é rodar o incentivo para aquelas áreas em que estão realmente ainda sofrendo com a crise, com a recessão. Por exemplo, o investimento, o setor de bens de capital, deixou de cair, mas ainda tem um crescimento praticamente zero, enquanto a economia já está recuperando.
Bom, além do crescimento do consumo das famílias, da indústria e dos gastos do governo, o setor de serviços também apresentou resultado positivo de 1,2% neste segundo trimestre. O setor agropecuário teve variação negativa em comparação a 2008, a queda foi de 4,2%. Laerte. Obrigado, repórter Fernanda Azevedo falando ao vivo de São Paulo.